Vamos então nos preparando para fazer a nossa prece inicial, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, para agradecer. Agradecer pela oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos nesta noite, para aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Pensemos que poderíamos, nestes momentos, estarmos em quaisquer outros lugares, mas pela misericórdia desse Pai amoroso, aqui nos encontramos para um período de refazimento, para um período de aprendizado, para repensarmos na nossa vida, refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, o que é muito bom, que possamos sair daqui mais fortalecidos na fé, no amor, no aprendizado, que possamos levar para os nossos lares essa energia boa que aqui recebemos. Obrigada, Mestre Jesus. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Estou muito feliz pelo convite, por estar nessa casa hoje. Eu sou lá da ISLI, como foi dito, lá a Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas, que fica lá em cima, né? Perto do Ragazo, lá, caminho da Anhanguera. Lá que fica o ISLI, quem não sabe. Mas acho que todo mundo sabe, quem não sabe sou eu, que sou de Campinas. Então, para mim, é diferente, né? Então, é com muita alegria que a gente vai estar conversando hoje sobre um tema muito importante em nossas vidas, em nossa existência, que é a transformação moral da humanidade. Essa transformação a gente faz no dia a dia, no tete-a-tete, no nosso cotidiano. A gente vai se transformando a cada dia, a cada horinha. Então, vamos refletir hoje de como a gente pode fazer a nossa transformação. O que Jesus espera de nós, com tanto conhecimento que nos fornece através da doutrina espírita. Então, vamos falar da transformação moral da humanidade. E essa transformação, ela está baseada no terceiro discurso de Kardec, né? Ele fez esse discurso aos espíritas de Lyon. E esse discurso, ele está destacado numa obra que chama Viagem Espírita, é de 1862, e foi publicado pela FEB em 2005. Por se tratar assim, da reforma moral da humanidade. Uma vez que nós sonhamos com um mundo melhor e mais feliz, com menos decepções, sofrimentos, acreditamos que esse tema é de grande valia para nós. Então, Kardec começa esse discurso dizendo que quem observasse a sociedade em 1862 seria tentado a ver a sua transformação em todos os níveis como um verdadeiro milagre. Diz ainda que esse milagre pode e deve ser feito com a ajuda do Espiritismo, por meio da máxima, fora da caridade não há salvação. Se todos tomassem essa máxima por divisa e transformassem a sua conduta de acordo com ela, tudo se modificaria. É o egoísmo e a caridade. É o tema principal desse discurso. Então, ele parece assim um pouco demagógico e sem sentido, mas não é não, se a gente se atentar para a gravidade da situação moral da humanidade e para a real acepção da palavra caridade. Kardec, para isso, coloca em foco que é uma sociedade regida pelo egoísmo. E o que é uma sociedade regida? Pela lei da caridade verdadeira, aquela sincera. Assim, nós poderemos associar a nossa vida individual e social com uma dessas realidades e ter em mente o problema para o qual a caridade é a única solução. Então, é isso que a gente vai estar vendo nesse discurso. Esse é o ponto máximo do discurso. O que é uma vida baseada numa sociedade egoísta,
que é uma vida baseada numa sociedade pela lei da caridade. Então, uma sociedade egoísta, né, com egoísmo, prevalece o quê? O interesse pessoal. Cada um vive para si mesmo, vendo no semelhante apenas um antagonista, um rival, alguém que quer concorrer conosco, que nós podemos explorar ou que pode nos explorar. Aquele que fará o possível para chegar na nossa frente, para chegar antes de nós. E quem ganha? A vitória é do mais esperto nessa sociedade. Coisa triste de se dizer, né? O que faz com que essa sociedade se divida em duas classes principais, os exploradores e os explorados. Disso resulta um antagonismo perpétuo, que faz da vida um tormento, um verdadeiro inferno. É duro de pensar dessa forma, mas isso daí em 1862. Alguma semelhança com os dias de hoje? Né? Será que a gente caminhou um pouquinho? Bem pouco, né? Mas vamos lá. Uma sociedade baseada na caridade, segundo Kardec... Deixa eu ver, tem um lugar aqui que a gente aperta. Peraí. Uma sociedade baseada na caridade, segundo Kardec, substitui o egoísmo pela caridade. E tudo vai se modificar. Ninguém vai procurar fazer o mal para o seu vizinho. Os ódios, os ciúmes se extinguirão. Por falta de quê? De combustível. E os homens viverão em paz, ajudando-se mutuamente, em vez de ficarem brigando, né? Em vez de se dilacerarem. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade, da fraternidade, da reciprocidade. O forte protegerá o fraco, em vez de o explorar. Mas o que é a caridade verdadeira? Capaz de realizar essa transição da mentalidade egoísta para uma mentalidade cristã, né? Como é que faz isso? Aí diz assim: temos visto em nosso mundo material em que a forma costuma ter mais valor que a essência. A caridade sendo entendida e vivida como um movimento exterior de assistencialismo, em que raramente o coração e a alma tomam parte. Isso a gente vê todos os dias. Muitas pessoas querem ajudar o próximo, fazer a caridade, funda lá um asilo, uma casa de assistência, mas aquele fundador raramente aparece naquela instituição. Ele não faz parte daquele grupo de trabalho, ele só desembolsa a parte material. Então, ele não participa vivamente daquela instituição e daquele caso. Isso a gente vê todos os dias. Mas para Kardec, essa palavra caridade, ela tem uma acepção mais ampla, né? Há caridade em pensamentos, em palavras, em ações. A caridade não consiste apenas na esmola que a gente dá. Alguém é caridoso em pensamento, sendo indulgente com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar outra pessoa. Caridoso em ações, quando assiste o próximo, na medida das suas forças. E até quando a gente fica quieto, por incrível que pareça, muitas vezes, assim também é uma caridade. Porque, às vezes, a pessoa tem vontade de falar, tem desejo de falar. Ela fica o dia inteiro numa instituição e ela não tem com quem ficar conversando. E, quando chega uma visita, ela quer falar, né? Ela quer contar as coisas. Ela quer falar da vida dela, dos parentes, dos familiares, das vontades, dos seus desejos. Então, é aonde a gente tem que emprestar o nosso ouvido. Aí entra a caridade de boca fechada, né? E ele vai assim. Assim, sobre a verdadeira caridade, quem quer que alimente contra o próximo sentimento de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com a caridade. A caridade é a antítese, é o contrário do egoísmo. A primeira é a abnegação da personalidade, a caridade. O segundo, que é o egoísmo, é a exaltação da personalidade. Então, a caridade diz, uma diz assim: para vós, em primeiro lugar, para mim, depois. Né? E outro, para mim, antes, para vós, se sobrar.
A primeira está toda nessas palavras do Cristo. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Essa é a caridade. Haveremos de convir que se todos os membros de uma sociedade agissem em conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida. Assim, Kardec, ele não se limita a ações exteriores de assistência, mas principalmente a transformação da alma em atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras, visando o bem do outro, antes do nosso próprio bem. Pensar no semelhante em primeiro lugar. Essa é a ordem do dia. Pensar no nosso próximo. Levantar de manhã e cumprimentar aqueles que partilham conosco essa existência terrena. Né? Ter respeito por eles. Ah, não, credo, olha aí, esse aí está errando de novo. Não é assim, não é assim. Sejamos indulgentes. Vamos ajudar na medida das nossas possibilidades, menos crítica, mais indulgência, mais tolerância, não é isso? É assim que Jesus nos ensina. Tem um trecho desse discurso que Kardec comenta qual seria seu posicionamento em uma situação de divergência de opiniões. E aí ele diz assim, nesse discurso: enquanto ainda é tempo, revesti-vos, pois, da túnica branca, sufocai todas as discórdias, pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim um dia. Quando essa transformação da humanidade vier à tona, e aos poucos a gente vai dando um passinho por vez, esse reino do mal não pertencerá mais a esse mundo nosso de expiações e provas hoje, mas que caminha para um planeta de regeneração. Que vos possais confundir todos numa mesma família e vos dar no fundo do coração e sem pensamento premeditado o nome de irmãos. Que sejamos todos irmãos na nossa família e que desse local de convivência possamos levar esse sentimento solidário de irmão para toda a sociedade, para todos os lugares por onde passarmos, no nosso trabalho, na escola, no ônibus, no trânsito, principalmente, que a gente vê todos os dias coisas muito ruins no nosso trânsito. Todo mundo tem pressa, todo mundo quer chegar logo, né? Eles fazem aqui em Limeira, tem várias rotatórias. Para na rotatória para você entrar, vê se alguém para você entrar. Para não, bem. Para não, você fica lá esperando. A hora que sobrar uma brechinha, você vai. Tem rotatória que estão colocando farol, vocês viram isso? Né? Por quê? Para o povo parar, porque ninguém para não. E agora eu pergunto para vocês, quando a gente está ali naquela esquininha que você quer entrar, e de repente alguém para e te dá a vez, qual é o semblante dele? Como é que ele faz? Né? Uma carinha boa, ele faz... Não é assim? Não é gostoso de ver? Ele faz, né? E a gente fica agradecido, né? Pela sua atitude. Olha aquele que passa e faz de conta que você não está ali. Você se sente um desencarnado naquele momento. Ele passa sisudo, nariz para cima, senho fechado, assim. Ele não está feliz, ele está correndo. Ele não está feliz. Agora, aquele que para um pouquinho e te dá o espaço, ele faz uma cara de felicidade, né? Então, que a gente possa exercitar essa gentileza no trânsito, né? Que a gente possa, então, viver melhor dessa forma, com um sorriso, né? Dando a vez para o nosso irmão. E aí, Kardec fala ainda assim, se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum e, de repente, estiverem divididos, ele diz assim, dessa forma: eu lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, sem vacilar, eu estarei do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão, porquanto Deus maldiz a quem diz a seu irmão raca. Raca, hoje, a gente não fala raca mais, mas naquele tempo era uma expressão totalmente descortês, que a gente falava
cuspindo no chão, olhando de lado, mais ou menos dessa forma, e com uma cara de nojo, né? Então Deus condena. A gente não pode fazer assim. Se você pensa que você faz alguma coisa que se assemelha com esse procedimento, vamos, né, repensar essa nossa atitude, né? Outra maneira da expressão da caridade é a capacidade de perdoar. Perdoar, o perdão real, não aquele que se manifesta por palavras, mantendo aquela mágoa no coração, aquele ressentimento, aquela dor, né? Não esse. Para atendermos, pois, a esse chamado da caridade, é preciso que o nosso coração esteja sob constante vigilância. Lembra lá de Jesus? Orai e vigiai, né? Para não cairdes em tentação. A prece é necessária no nosso dia a dia, de manhã, meio-dia, de tarde, depende da gravidade do nosso problema. Porque quando a gente tem um problema sério, a gente ora muito. Agora, quando as coisas vão, né, no bem bom, a gente dá uma diminuída, a gente acaba esquecendo. Mas devemos lembrar que a gratidão tem que fazer parte de nossas vidas. Se estamos em pleno sucesso, vamos orar sim, para agradecer ao Pai, porque sem a vontade de Deus, nada acontece na nossa vida. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade desse Deus maravilhoso. Uma folha da árvore não cai se não for da vontade do Pai. Daí a prece, a gratidão, agradecermos ao Pai por as coisas que nós recebemos. Aí Kardec fala que a humanidade, o homem, chegou a um período em que a ciência, as artes, a indústria atingiram o limite até então desconhecido. E esses gozos que nos traz, principalmente a parte da tecnologia, hoje nós podemos acrescentar, se os gozos, né, que delas tiram, satisfazem a nossa vida material, deixam um vazio muito grande na nossa alma. O homem aspira a algo melhor. Ele sonha com melhores instituições. Quer a vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Ninguém pode ser feliz se o outro está sofrendo do nosso lado. Teria que ter um coração muito endurecido para gozar de uma felicidade plena se tem irmãos nossos em grande sofrimento. Uma mãe, ela não quer ir para um lugar de luz, lá perto dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, que a gente sabe que é o 7º céu lá em cima, se os seus filhos ainda estão aqui embaixo, naquela parte que chama umbral. Umbral grosso, umbral médio, umbral leve, principalmente esse mais grosso, né? A mãe não quer. E daí a gente lembra do caso, né, daquele menino que chamava Ditinho. O Ditinho era filho de uma senhora que tinha uma vida muito simples, né? E ela pagava o estudo para o Ditinho para que ele fosse um homem de bem no futuro, para que ele tivesse uma vida melhor do que a dela, porque a dela era muito difícil, né? Ela era diarista, e aí ela pagou escola para o Ditinho. Só que o Ditinho, quando pegou lá uns 12 anos, ela falava para ele: Ditinho, você tem que trabalhar, Ditinho, você tem que fazer alguma coisa, né? Que seja uma coisinha simples, mas que você faça para ajudar a mamãe. Só eram os dois. Aí Ditinho, escutando isso, se envolveu. Ditinho não tinha uma boa índole, mas para a mamãe ele era o melhor filho do mundo, porque a mãe não vê os defeitos do filho, né? Aí o Ditinho começou a se envolver com más companhias. Aí o primeiro dinheirinho que ele ganhou, comprava presentinho e trazia para a mamãe. Ganhava mais um dinheirinho, comprava presentinho, trazia para a mamãe. Mamãe estava feliz da vida. Ai, Ditinho está no caminho certo, e estava feliz da vida. Mas eis que o Ditinho atingiu uma certa idade, e de repente ele se envolveu num tiroteio, porque ele estava fazendo aquelas coisas que não são boas, e Ditinho é morto, leva um tiro. Mamãe pega, faz o enterro do Ditinho, e enterra o Ditinho como se fosse um santo, porque ela acreditava que ele estava trabalhando, que ele estava fazendo coisas boas, e o teu filho não tinha pecado. E eis então que ela ora por Ditinho e continua na terra por mais um período e desencarna. Quando ela desencarna, como ela teve uma vida simples, de bastante sofrimento, mas ela passou por aquele período de dificuldade resignadamente, acreditando em Deus, nas melhores possibilidades, né? Fazendo o seu trabalho com vontade,
com amor, sempre confiando em Deus, nosso Pai, que a justiça divina nunca falha. Quando desencarna, ela vai lá para o plano espiritual, num lugar de luz, muito bonito, maravilhoso. Chega lá, o que ela faz? Pergunta do Ditinho. Mas cadê o Ditinho? Ditinho devia estar aqui. Por que Ditinho não está aqui? Aí eles falam, não, mais um pouquinho, espera mais um pouco, vamos ver, deixa passar mais um tempo, vamos procurar o Ditinho para você. Aí passa mais um tempo e ela pergunta de novo, cadê o meu filho? Onde está o meu filho? Eu quero ver o meu filho. E aí eles têm que revelar a verdade para ela, mostrar quem era o seu Ditinho. E daí teve que contar que ele estava lá nesse local de sofrimento, né? E ela estava lá naquele lugar de muita luz. Então ela diz, mas ele não pode vir aqui me visitar? E eles respondem, não, no lugar onde ele está, ele não tem essa permissão. E aí ela pergunta, e eu posso visitar Ditinho? Você pode ir aonde você quiser, que você está numa situação melhor. Então é para lá que eu vou, não vou ficar aqui. Vou ficar do lado do meu Ditinho, esteja ele aonde estiver. Esse é uma mãe, né? Uma mãe querida que ama o seu filho, que quer ficar perto dele. Por isso eu digo que quando tem uma pessoa em sofrimento, a gente não está feliz. A felicidade não é plena na nossa vida, né? Não será, portanto, o conhecimento espiritual apresentado pelo Espiritismo em si que vai fazer essa transformação da humanidade. O que vai transformar a humanidade é o sentimento de amor que esse conhecimento vai gerar em nós, em detrimento do egoísmo. Esses sentimentos de amor vai tomar posse do nosso coração. E há ainda outra questão. O que nos impulsionará na busca por esse sentimento amoroso? E Kardec, ele nos explica nesse trecho. Sem a caridade, não há instituição humana estável. E não pode haver caridade nem fraternidade possível na verdadeira acepção da palavra, né, sem a crença. Aplicai-vos, pois, a desenvolver esses sentimentos que, engrandecendo-se, destruirão o egoísmo que vos mata, que nos mata. Assim, segundo Kardec, não é possível ser realmente caridoso sem crer, sem ter fé. Enquanto nossa compreensão de caridade estiver separada da crença em Deus e da vida espiritual eterna, ainda vamos precisar caminhar mais lentamente para ter esse completo entendimento. Essa crença na vida futura, um sentido para ser caridoso. Demonstramos que a incredulidade, a simples dúvida em relação ao futuro, leva o homem a concentrar a vida presente e a concentrar tudo na vida presente, o que muito naturalmente desenvolve o egoísmo. Então, se ele não acredita na vida futura, não acredita que existe uma vida após o seu desencarne, ele vai concentrar todas as suas atenções nessa vida, nesse momento que ele está vivendo. Ele vai querer tudo do bem bom para ele. Enquanto eu estiver aqui, eu vou usufruir, eu tenho direito. Né? Ele vai querer usufruir do bem e do bom e não vai pensar no próximo. Não vai pensar que Deus, nosso Pai, está lá no livro da vida, está escrito todas as nossas ações. Só que como ele não acredita, ele não vai pegar desse lado. Ele vai se concentrar no bem bom da vida presente. Ao contrário, se o homem concentra sua esperança numa vida maior, eterna, regidas por leis que trarão felicidade, mais vai se buscar adequar aos valores dessa vida superior. Daí o sentido do esforço que ele vai fazer para vivenciar a caridade, né? O Espiritismo oferece tanto aos incrédulos, aquele que não acredita em nada, explicações racionais que fazem com que eles retomam a fé que perderam. E também aos religiosos, reafirmações daquilo que eles já sabem e já acreditam. Mais do que explicações racionais, aquele que se dedica ao estudo moral da doutrina espírita encontrará
fortes razões para confiar nesse Deus de amor, esse único capaz de ensinar aos seus filhos o que é a verdadeira caridade. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos acreditam que Madre Teresa, que todo mundo conhece a vida da Madre Teresa de Calcutá, foi alguém que valorizou muito a caridade no seu aspecto material. Mas não é só nisso não, né? Aí vem um alerta que ela diz: a oração faz-nos ter um coração puro. E um coração puro é capaz de ver a Deus. Se descobrirmos Deus, seremos capazes de amar não com palavras, mas com obras. E ainda fala mais: amemos uns aos outros como Jesus nos ama. Eu vi isso escrito na placa logo na entrada dessa casa. E para poder amar, é preciso ter um coração puro, é preciso rezar. O fruto da oração é o aprofundamento da nossa fé. O fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o serviço ao próximo. E isso sim nos conduz à paz. Isso palavras de Madre Teresa de Calcutá. Uma vez realizada essa transformação, e para terminar o convite de Kardec, né, esse grande apóstolo da fé, ele diz assim: vossos adversários poderão rir de vossas crenças nos espíritos e em suas manifestações, mas não rirão das qualidades que dão essas crenças. Todos nós podemos analisar como seria o nosso procedimento antes da doutrina espírita e depois da doutrina espírita. Diante de um certo fato, como reagiria eu há 20 anos atrás, sem conhecimento da doutrina dos espíritos? E hoje, diante desse mesmo fato, consciente do aprendizado que a doutrina dos espíritos me traz, como eu reajo diante dessa situação? É uma pergunta que nós podemos fazer, podemos analisar. E aí nós veremos que muito progresso em nossas vidas já foi feita após o nosso entendimento da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos traz uma fé raciocinada. Não é uma fé cega. Não é aquele que você acredita porque pediram para você acreditar. Não. Você acredita porque você confia, você estuda e você compreende. Daí a nossa fé raciocinada, né? Vossos adversários... esse daqui eu já fiz, né? Vossos adversários poderão rir de vossas crenças nos espíritos, em suas manifestações, mas não rirão da sua transformação. Não rirão quando virem inimigos se perdoando, em vez de se odiarem. A paz renascer entre parentes que se dividiam. O incrédulo de outrora fazendo preces. O homem violento e colérico mostrando-se brando e pacífico. O debochado se transformando em bom pai de família. O orgulhoso que se tornou humilde. O egoísta praticando a caridade. Não rirão quando perceberem que já não têm a temer a vingança de seus inimigos que se tornaram espíritas. O rico não rirá quando verificar que o pobre não mais invejará sua fortuna. E o pobre bendirá o rico que se tornou mais humano e mais generoso, em vez de ter ciúme dele. Os chefes não rirão mais de seus subordinados e não os molestarão mais quando constatarem que se fizeram mais escrupulosos, mais conscienciosos no cumprimento dos seus deveres. Olha a mudança. Enfim, os patrões encorajarão seus servidores e administradores quando os virem sobre o império da fé espírita mais fiéis, mais devotados e mais sinceros. Então,
seja qual for a classe social em que nós estamos, a doutrina dos Espíritos nos favorece muito no nosso comportamento. Tinha um senhor, um pedreiro, que trabalhava há muitos anos, e ele trabalhava para uma construtora. Só que ele trabalhou quase a vida toda, 30, 40 anos, e ele estava no final da vida. Ele estava envelhecido e ele ia se aposentar. E aí o senhor dono da construtora pediu ao chefe do setor que pedisse para ele fazer uma última construção. Uma última casa ele ia fazer. Que depois dessa casa ele poderia se aposentar, ir cuidar dos seus netos, da sua casa, da sua família, e ter uma vida tranquila. Ele ouviu aquela ordem do dono e achou estranho, falou: poxa, eu trabalhei a minha vida inteira. São 40 anos de dedicação e ele ainda me pede para fazer mais uma. Mas que injustiça. Mas se ele quer, eu vou fazer. Aí ele pegou a equipe e fez a casa. Mas fez a casa daquele jeito. Não com aquele capricho igual ele fazia as outras casas. Sem capricho, sem bom gosto, sem detalhes. Fez simplesmente a casa para poder tirar isso da vida dele. Era a última coisa que ele ia fazer. Então ele fez lá mais ou menos. E quando ficou pronta, ele chamou o chefe e falou: aqui está, concluída. Agora eu posso me aposentar. Eu posso levar outro tipo de vida. E daí veio o dono da construtora falar com ele para lhe desejar uma boa felicidade no seu período de aposentadoria. Fez um jantar de comemoração, chamou a família dele, uma festa. Que bonito, que gostoso. E lá nos altos da festa, ele pediu a palavra e disse: pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor a essa empresa, agora, neste momento, eu lhe presenteio com esta última casa que você construiu. E deu a chave da casa para ele. Ele ficou triste, porque ele ganhou a casa, mas ele podia ter feito uma casa melhor para ele, se ele soubesse, né, que era para ele. Então, nós devemos sempre ter em mente que o nosso capricho tem que ser começo, meio e fim. Divaldo, quando é visitado pelas pessoas, o que ele pede para as pessoas? Orem por mim, para que eu consiga concluir a minha tarefa. E assim a gente precisa de oração, de prece. E vamos caprichar em tudo, que seja a primeira, que seja a do meio ou que seja a última. Porque a gente não sabe se aquela última será o nosso presente. Veja o bem nas pessoas e as ajude. Cresça e evolua sempre. E assim, nessas palavras, vamos encerrando, né, nossa lição da noite de hoje. Que possamos levar em nossa mente a contradição do egoísmo e da caridade. Eu quero ser egoísta ou eu quero ser caridoso? Em que ponto eu estou? Vamos fazer uma medição. Será que eu já consegui combater em mim um pouquinho do egoísmo que eu trouxe de outras vidas? Será que eu estou me mostrando caridoso para com o meu próximo? Será que eu estou sendo um bom companheiro na minha convivência debaixo de um mesmo teto, juntamente com os meus familiares, meus amigos e aqueles que partilham comigo essa existência terrena? Vamos pensar nisso e vamos nos transformar. Vamos acompanhar essa transformação que a Terra pede de nós, para que ela possa ser um planeta de regeneração. Que as coisas que nos prendem ao passado, essas algemas, essas coisas negativas, esses vícios, que a gente possa combater com a ajuda dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos.
Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos por partilhar comigo esses ensinamentos. Muito obrigada.